Se você ainda está tentando fechar casamentos apenas com anúncios e apenas com as suas redes sociais, você está jogando no modo difícil. Os profissionais mais bem pagos nesse mercado, eles não ficam correndo atrás dos clientes. Na verdade, os clientes eles vêm atrás dessa galera. E qual que é o segredo disso tudo, né? Eles fazem isso através de um networking estratégico. E hoje eu vou te mostrar exatamente como que você pode construir conexões de alto nível, como que você vai conseguir se conectar com a galera certa, com os clientes certos e como que tu consegue agregar mais valor na tua empresa a partir de um networking intencional. E se você acha que networking é só você puxar um assunto X ali com uma pessoa que você acabou de conhecer, você está muito enganado. Hoje eu vou te mostrar 15 dicas, 15 passos que se você começar a aplicar depois desse vídeo, hoje e amanhã, você vai começar a ver um resultado incrível dentro da sua empresa. Bom, e por que eu acredito que networking é algo tão essencial, né? Quando a gente está falando ali de um público A, né, de um mercado de luxo, óbvio que anúncios eles vão sim fazer diferença, um portfólio bonito vai sim fazer diferença, só que o que mais pesa é realmente a indicação, né? Uma indicação de confiança que o teu cliente vai ter através de um assessor, ou então através de outro fornecedor, ou então um amigo dele mesmo, não precisa ser nem um fornecedor de casamentos. A gente sabe que esse boca a boca, né, tem na verdade mais peso do que o nosso próprio trabalho em si. Ou seja, se o teu nome não está circulando no meio dessa galera, seja através de fornecedores ou de próprios amigos, familiares dessas outras pessoas, desse público, com certeza tu está perdendo muitas oportunidades incríveis. Grandes oportunidades, elas não aparecem apenas por sorte. Eu mesmo já fechei muitos casamentos incríveis, muitos projetos incríveis apenas por estar no local certo ou por conhecer a pessoa certa. Então hoje eu vou te mostrar exatamente como vocês podem construir essa rede de networking, né? Essas relações. Eu imagino que vocês já saibam, mas eu vou falar mesmo assim. Esse vídeo ele vai ser um vídeo bem extenso, então se você precisa de alguma coisa ali para estar te entretendo durante o vídeo, né? No meu caso é um bom e velho cafezinho, mas se você precisa de um café, faz um café. Se você precisa de um snack, já pega aí a tua Pringles, a tua batata Ruffles e aproveita que esse vídeo vai ter muito conteúdo. Para não perder mais tempo, eu vou entrar aqui em todas as dicas, em todos os pontos. E eu tô com o meu computador aberto aqui do lado, que é a minha colinha, né? Porque são muitas dicas para falar para vocês, muitos pontos. Então, já vou entrar no primeiro ponto, que é: saiba ser uma pessoa interessante, mas não só isso. Saiba ser uma pessoa interessada na outra. Vocês precisam ser pessoas interessantes para que as pessoas tenham interesse em vocês. Porém, é muito mais fácil tu se conectar com alguém se tu sabe escutar muito mais do que falar. Ou seja, as pessoas gostam muito mais de falar sobre elas mesmas do que escutar alguém falando sobre si mesmo. Então, se tu quer construir uma relação com alguém, se tu quer construir um networking, né? Se tu quer criar uma oportunidade, tu não vai chegar em alguém que talvez tu nunca teve um primeiro contato e vai começar a falar sobre ti. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, minha empresa faz isso, minha empresa é X, é Y. As pessoas não querem saber de ti, mas elas querem falar de si para ti. Então tenha um interesse genuíno na outra pessoa. É assim que elas vão te achar interessantes. E aí, para ter interesse genuíno na outra pessoa, tu precisa saber levar o que a galera chama de small talks, né? Que é tipo conversa fiada, digamos. Ou seja, saiba conversar sobre assuntos genéricos. Pergunte o que é que a pessoa faz da vida, converse sobre interesses, seja esportes, se a pessoa gosta de vinho, se a pessoa gosta de whisky. Procurem coisas do dia a dia para conversar e saber levar essa conversa para que vocês vão construindo uma relação. E é importante frisar que nesse momento não é para a gente falar sobre trabalho, porque as pessoas vão começar a achar que é interesse. Se a gente tenta se conectar com alguém e na mesma hora a gente já fala sobre trabalho, pode soar muito como um interesse que tu tem na pessoa para que tu consiga extrair algo dela. E não é isso que a gente quer. A gente quer criar uma relação genuína, a gente quer que a pessoa se sinta confortável, se sinta bem com a gente, para que depois, posteriormente, a gente colha esse benefício pro nosso trabalho. Se conecte com pessoas que podem abrir as portas certas para ti. E o que é que eu quero dizer com isso, né? Se tu quer atender o público A, faz sentido tu se conectar com assessores que atendem aquele público, com fotógrafos que atendem aquele público, com decoradores, com filmmakers, com a galera que está ali
no meio que atende aquele público e assim, a partir de indicações, essas pessoas vão te colocar dentro desse mercado. Só que eu quero frisar a importância de que quem contrata a gente não é o assessor, não é o fotógrafo, quem contrata a gente é o cliente final. Então não adianta a gente querer ficar sempre pensando dentro do nosso mercado. As relações que a gente faz fora do nosso mercado são tão importantes quanto. Por exemplo, se aqui em Fortaleza eu treino na Bodytech, eu vou falar um caso real, né? Aqui em Fortaleza eu treino na Bodytech e ela é uma das academias mais tops que a gente tem aqui pela região. E consequentemente, a gente sabe que quem treina lá normalmente ou tem um cargo muito bom, tipo é um médico autônomo X, ou então é um empresário Y. E quando eu treino, normalmente eu treino em um horário que quem treina tem tempo livre. Ou então é empresário e faz os seus próprios horários, é um autônomo. Ou seja, a gente sabe que as conexões que a gente pode gerar ali dentro da academia são conexões que com o público que eu quero realmente estar atingindo. E somente o fato de eu estar lá, né? Uma vez tinha uma noiva que estava treinando lá. Eu conhecia ela da época do colégio, mas eu não falava muito com ela. Porém, o fato da gente já se conhecer, ela já entendia, já lembrava com o que eu trabalhava. Só que, como a gente não se falava mais há muito, muito, muito tempo, ela esqueceu de mim, né? Esqueceu do meu trabalho. E o fato de eu estar lá, de eu encontrar com ela e eu sempre falar com ela depois de todo esse tempo que a gente teve esse intervalo muito grande, da época que eu saí do colégio até que eu fui pra academia lá na Bodytech, a gente tem um intervalo aí de 10 anos, sei lá. Ela lembrou, tipo, ela noivou, acho que no final do ano passado, e aí quando a gente estava lá conversando sobre coisas do dia a dia, ela pegou e falou pra mim: "Ah, Felipe, inclusive eu vou casar e eu vi o teu trabalho, inclusive eu amo muito o teu trabalho, eu queria pegar um orçamento contigo, papapá." Ou seja, né, estar no lugar certo me gerou essa oportunidade de fechar com o cliente que eu realmente quero fechar. E me conectando com ela, eu também vou ter as indicações que ela vai me entregar. Ou seja, ela vai casar, eu fecho com ela, beleza, é um contrato. Porém, é muito importante vocês também levarem em consideração todas as indicações que ela vai me trazer, ela é o público-A, né? Ela está dentro desse mercado, então fechando com ela eu vou ter acesso a uma margem de pessoas muito grande que são pessoas desse público que eu quero atingir, que eu quero fechar os contratos e, enfim, a gente só tem a ganhar quando a gente está no lugar certo. O terceiro ponto é, se você quer se conectar com alguém em específico, pesquise sobre essa pessoa, né? Vá atrás de conhecer sobre essa pessoa. É muito mais fácil a gente gerar uma conexão quando a gente sabe o que falar, quando a gente já sabe o que a pessoa tem interesse, o que a pessoa gosta, porque aí a gente já consegue puxar um assunto muito mais certo. A gente já consegue dar uma resposta muito mais certa. Ou seja, vai ser muito mais fácil dessa pessoa ela se sentir bem com a gente, ela ter interesse na gente, interesse de amizade, interesse de relacionamento profissional, e a gente ser certeiro, né, facilita muito no processo como um todo. Vai acontecer esse network, né, essa relação vai acontecer muito mais rápido. O quarto ponto, que é um ponto muito importante também, presentear sempre vai ser uma maneira da gente captar a atenção de alguém. E vamos lá, eu vou explicar um pouquinho disso. A gente não vai presentear uma pessoa que a gente não teve um primeiro contato, porque pode até ser um pouco... a gente está entrando muito dentro do espaço daquela pessoa, se a gente não tem essa abertura para entrar, sabe? Ou seja, se você já conheceu por exemplo, uma assessora X e você quer se conectar mais com essa assessora, faz sentido você talvez comprar uma garrafa de vinho ali, um vinho de 80, 100 reais, 150 reais, não sei, mas comprar um vinho que seja um vinho bom, escrever uma cartinha ali e enviar um mimo para ela, convidando, chamando para conhecer seu escritório, chamando para tomar um café, para conversar um pouco mais sobre o mercado, sobre como que você pode entregar algo a mais para essa assessora, enfim, faz sentido a gente entregar esse presente porque, consequentemente, quando a gente dá algo para alguém, a pessoa meio que se sente
necessidade de entregar algo de volta, né? Então, se a gente dá um presente para alguém e convida a pessoa para ir tomar um café com a gente para conversar sobre o mercado, ela meio que vai se sentir numa obrigação, numa certa obrigação de dizer sim, e a gente vai ter a oportunidade de gerar essa conexão a partir dessa garrafa de vinho que a gente comprou de R$ 80. E o que é que eu quero dizer com isso, né? A gente, porra, é um presente barato? Talvez não seja, mas tendo em vista que um vinho custa R$ 100 e um contrato de um público A pode custar 10, 15, 20 mil reais, é só vocês fazerem as contas. E o segundo ponto, dentro de presentear alguém, às vezes um presente específico fala muito mais do que um presente como um vinho, uma garrafa de vinho. O que eu quero dizer com isso, né? Eu acabei de falar sobre vocês pesquisarem sobre as pessoas que vocês querem se conectar. Então vamos supor, eu sigo uma assessora X e eu sei que ela gosta muito de uma loja de bolos específicas dessa cidade. Toda vez que tem algum evento familiar, algum evento da empresa dela, ela sempre compra os bolos dessa empresa e ela morre de elogiar essa empresa. Vocês acham que faz mais sentido você comprar uma garrafa de vinho, que beleza, é um presente um pouco mais chique, mas que para ela não tem um significado tão grande, ou vocês comprarem um bolo dessa marca que ela é fã, dessa marca que ela adora, e enviar esse bolo com uma cartinha? O que é que vocês acham que vai conectar muito mais? Um vinho que é algo genérico, ou esse presente em específico que ela vai se sentir realmente lisonjeada, que ela realmente vai sentir uma conexão por conta de já ser algo que ela gosta? O quinto ponto é: vocês precisam ter muito cuidado com a marca pessoal de vocês, com a imagem pessoal de vocês. O que é que eu quero dizer com isso, né? Se a gente vai estar em um lugar mais chique, a gente tem que se vestir bem adequado para aquele lugar. A gente não pode ter uma apresentação ruim. E se a gente vai estar em uma academia, também não adianta a gente chegar na academia de camisa social e calça social, cintozinho. A gente tem que estar bem apresentado para cada situação que a gente vai se encontrar. Então a imagem de vocês fala muito mais do que a oportunidade que vocês vão ter de conversar com aquela pessoa. O que eu quero dizer com isso, né? Se a imagem que tu tem é uma imagem ruim, talvez essa pessoa nunca nem te dê a abertura para que tu converse com ela e vocês possam gerar uma conexão a partir dali. Então vocês têm que estar sempre alinhados, cabelinho cortado, barba feita, vestidos de maneira correta para cada ocasião. Enfim, a imagem pessoal de vocês é muito importante. O sexto ponto é que quando a gente está falando sobre criar relações, né, a gente não pode ser tímido, a gente não pode ter vergonha. O que eu quero dizer com isso, né? Se a gente vai puxar um assunto com alguém e a gente é uma pessoa tímida, a gente vai ter vergonha de falar, a gente vai ter dificuldade em continuar o assunto, ou então em ter aquele primeiro contato para começar uma conversa. E se a gente quer criar uma oportunidade, a gente não pode ser tímido, a gente tem que ir atrás dessas oportunidades, ao invés de a gente ficar ali na nossa e esperar que elas vão aparecer na bandeja pra gente. O sétimo ponto é que vocês precisam ser visíveis. E o que é que eu quero dizer com isso, né? Vocês precisam chamar a atenção? Não. Chamar a atenção, na verdade, nem é algo legal. O que vocês precisam é estar presentes nos locais que essas pessoas estão. Seja fornecedores, por exemplo. Se você quer se conectar com uma assessora, uma cerimonialista, você vai ter que estar presente nos mesmos eventos que ela está. Talvez você vá ali nos mesmos restaurantes que ela talvez vá, justamente para que o seu rosto seja um rosto familiar para ela, e quando ela precisa do seu serviço, consequentemente ela lembre de você. E assim como pessoas fora do mercado de casamentos, né? Se a gente quer se conectar com alguém do público A, eu vou ter que estar ali nos mesmos locais que essa pessoa está. Ou seja, treinar na academia top da cidade pode ser uma maneira, frequentar aqui e acolá os restaurantes que essa galera frequenta, fazer as viagens que essas pessoas fazem. Enfim, a gente tem que estar nesses mesmos locais, né, para que essas pessoas estejam acostumadas a nos ver na mesma situação e assim elas sintam uma certa conexão, uma certa proximidade com a gente. Oitavo ponto, né? Se a gente quer abrir uma porta para um público A, eu acho que eu falei isso no começo do vídeo, as indicações, né, o boca a boca, ele pesa provavelmente mais do que o nosso trabalho em si.
Então é importante demais que a gente tenha pessoas de credibilidade reforçando e falando do nosso nome. Ou seja, se vocês conseguirem depoimentos de clientes passados, mas clientes que são relevantes, ou depoimentos de fornecedores, é muito importante vocês terem isso engatilhado. Por exemplo, né, se tem um cliente X que pediu orçamento para ti, mas tu tá ali em dúvida se vai fechar ou não, porque ela falou contigo e não voltou mais, e tu sabe que o cerimonial dela, que a assessoria dela é uma assessoria X, tu pode chegar ali na assessoria e falar: oi fulano, tudo bem? Lembro quando a gente trabalhou junto no casamento tal, foi tão bom trabalhar com vocês, é muito fácil, vocês têm uma organização muito boa e consequentemente pra gente é muito bom porque o nosso filme consegue ser um filme muito melhor justamente por conta da organização de vocês. Inclusive eu recebi um pedido de orçamento de uma noiva X e eu lembro que ela comentou que o casamento iria ser contigo, eu fiquei muito feliz, só que depois que eu enviei o orçamento ela ainda não me respondeu. Existe a possibilidade de talvez tu dar uma palavrinha com ela, ver se ela ainda tem interesse em fechar com a gente, ver se ela talvez reforçar o nosso nome, enfim. Se vocês têm essa abertura com essa assessora, com esse cerimonial, ter essa pessoa de credibilidade falando bem de ti, com certeza vai pesar muito na decisão do possível cliente. E o nono ponto, por mais que seja, na minha concepção, seja bom senso, é importante falar porque é algo que nem sempre todo mundo vê como bom senso, né? Mas o nono ponto é: mantenha uma boa reputação. E isso é importante demais porque o mercado fala, né? As pessoas falam. Então, se você está envolvido em alguma polêmica, se você fez alguma coisa em algum casamento, se você postou alguma coisa nas redes sociais, seja o que for, as pessoas falam, né? Sejam nas maiores proporções ou nas menores proporções. E com certeza em algum ponto isso vai chegar no ouvido de alguém que vai acabar fechando alguma porta para ti. Então, se tu quer se conectar com pessoas que são do público A ou pessoas que vão te dar a oportunidade de trabalhar com o público A, você não pode dar a oportunidade para que essas portas fechem. O 10º ponto, né? Estejam à disposição para resolver os problemas das pessoas que você quer se conectar. E o que é que eu quero dizer com isso, né? Não é sempre algo voltado, talvez, para o seu serviço em si. Por exemplo, eu trabalho com filme de casamento, o meu serviço é entregar um filme de casamento, fazer a pessoa reviver o casamento dela e se emocionar, enfim, esse é o meu trabalho. Só que a gente tem que ser muito mais do que isso, se a gente quiser entrar nesse público. E aí eu vou dar um exemplo. Se a gente tem uma assessora X que ela precisa falar com a gente e normalmente ela gosta de ter uma resposta rápida, se ela falar com a gente 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde ou 10 horas da noite, não importa. A gente tem que estar disponível para responder, para resolver esse problema. Eu digo isso porque se tu não responde e outra pessoa faz isso antes de ti, talvez tu tenha acabado de perder uma oportunidade. Se tu quer se conectar com as pessoas, se tu quer abrir essa porta, tu precisa estar disponível, independente de ser num horário comercial ou não. O 11º ponto é algo mais mental. Seja paciente. As conexões que você quer criar, né, os relacionamentos, as relações que você quer fazer, elas não acontecem da noite para o dia. Então, vocês têm que ter paciência mesmo na hora de construir esse relacionamento, de construir essa relação, porque se você quiser algo no curto prazo, isso não vai funcionar. Relacionamentos são construídos pouco a pouco, na medida que a pessoa vai sentindo mais confiança, mais segurança em ti, vai se sentindo melhor na tua presença, né? Vai gostando de ti como pessoa, como profissional. Então, isso é algo que acontece no longo prazo, né? Não vai acontecer de um dia para o outro. Bom, e o 12º ponto é algo que eu gosto de chamar de jogo da imitação. E por que jogo da imitação? Bom, se a gente está conversando com alguém e a gente quer fazer as pessoas se sentir bem com a gente, é muito mais fácil ela se sentir confortável se a gente tem uma mesma linguagem, uma mesma comunicação, se a gente se veste parecido, se a gente tem gestos não verbais parecidos, tipo, sei lá, o jeito que a gente movimenta a mão, se cruza o braço, enfim. É muito mais fácil essa pessoa sentir uma proximidade, uma conexão com a gente se a gente tem esses aspectos parecidos
com o que a pessoa que a gente está tentando se conectar faz. 13º ponto, que para mim também é bom senso, mas é sempre importante falar, sempre tenham uma boa energia, né? Sempre sejam pessoas positivas. Quando a gente está perto de alguém que não tem uma boa energia, quando a gente está perto de alguém que é uma pessoa mais negativa, a gente sente essa energia e, consequentemente, isso cai para cima da gente também. Então, se tu quer se conectar com alguém e tu não tem uma atitude positiva, tu não tem uma energia boa, com certeza essa pessoa vai sentir e vai ficar um clima chato. É muito mais fácil tu fechar essa porta do que tu realmente conseguir construir alguma relação com as pessoas. 14º ponto que eu trouxe aqui para vocês é: seja autêntico. E o que é que eu quero dizer com isso, né? Eu estou falando sobre tu entender os gestos das pessoas e fazer um jogo da imitação, e agora eu estou falando sobre ser autêntico. O que é que eu quero dizer com isso? Bom, se tu não é uma pessoa autêntica, né? Se você não for você mesmo, durante uma primeira conversa talvez passe despercebido, mas com o passar do tempo, as pessoas vão começando a enxergar essas coisas, né? Que se tu tá forçando algo, é difícil levar isso por muito tempo. Então é mais fácil tu começar a gostar das mesmas coisas, talvez seja mais fácil tu começar a procurar se comunicar da mesma maneira que essa galera se comunica, a se vestir da maneira que essa galera se veste, a frequentar os mesmos lugares e começar a gostar de fato dessas coisas, para que não precise ser algo forçado, e sim para que tu consiga ser tu mesmo e acabar agradando, né, as pessoas sendo você mesmo. Bom, o 15º ponto é um ponto muito importante e é algo que a gente trabalha muito aqui, que é: saiba falar bem de você e da sua marca, mas sem parecer que você se sente superior. E eu vou mostrar isso na prática, né? Por exemplo, se tu já está inserido em uma posição boa no mercado, como a gente está hoje, ao invés de falar, tipo, porra, eu sou muito foda, comecei a Pink em 2021 e em 2025 a gente faz casamento até fora do Brasil, né? Nosso trabalho realmente é diferenciado, a gente é muito, muito bom. Se eu falo assim, sou de uma maneira arrogante. Eu acho que vocês conseguem enxergar isso. Porém, se eu mudo essa narrativa, e se ao invés de falar dessa maneira, eu falo de uma maneira mais como: porra, eu sou muito grato por todas as oportunidades que a gente teve aqui na Pink. Eu comecei a Pink em 2021 e em tão pouco tempo a gente já conseguiu atingir um mercado tão bom, já teve até a oportunidade de trabalhar fora do país. É muito difícil a gente ver isso acontecer em tão pouco tempo e essas oportunidades acontecem com tão poucas empresas. Enfim, eu sou muito, muito, muito grato por todo esse nosso crescimento. Sou muito, muito, muito grato por estar aqui. Enfim, se eu falo dessa maneira, já é uma narrativa completamente diferente e as pessoas já começam a ter muito mais empatia por mim, ao invés de elas terem repulsa. Mas nas duas narrativas, eu continuei colocando a minha empresa como uma empresa top do mercado. Foi só a maneira de falar. Agora que tu já viu todas essas dicas sobre networking, tá na hora de aplicar tudo isso. Fala aqui nos comentários quais dessas dicas tu já aplica na tua empresa e quais vocês querem começar a aplicar. E se você tem interesse em mais conteúdos dessa maneira, sejam conteúdos empresariais, conteúdos técnicos, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo que a gente vai estar soltando muito mais conteúdos assim.